Paz e bem, meu nome é Maria Antônia Orreda, eu sou bacharel em Teologia e esse é o canal Paixão pela Palavra. Vamos lembrar de dar um like, compartilhar, comentar e ativar o sininho. Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Estamos acompanhando a carta aos Gálatas. Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28d. Gálatas, capítulo 3, versículo 28c. Não há mais homem ou mulher. Ruptura com o patriarcalismo, androcentrismo. A ascetiva. Não há mais homem e mulher. Foi uma das conquistas mais arrojadas do cristianismos originários. Foi uma vitória das mulheres cristãs. Antes do apóstolo Paulo, elas já haviam conseguido colocar essa afirmativa norteadora, que depois foi assumida pelo apóstolo e seu grupo. Por isso, Paulo, na Epístola de Gálatas, é conhecida a Epístola da Abertura de Fronteiras. Ele é conhecido como um apóstolo que, através dessa carta, abriu as fronteiras do cristianismo. É preciso entender bem a tradução que está no hino. Neste não se fala homem, entre aspas. Se falasse a palavra grega, aner, significaria homem feito, por vezes esposo. Fala de arsen, que significa macho, entre aspas, masculino. Mulher no grego significa guiné. Porém, aqui o hino usou teles, cujo significado é fêmea, feminina. Portanto, o hino diz que não há macho masculino, nem fêmea feminina. Olhando em uma perspectiva sociológica, esses vocábulos macho-fêmea do hino parece apontar na crueza com que eram tratadas as mulheres no regime patriarcal. Esse sistema promovia somente o masculino. A convivência familiar era androcêntrica. Elas eram submetidas e, com isso, se sentiam esvaziadas. Nesse sistema, elas eram caricatura dos homens. Ao serem oprimidas pelo regime patriarcal, as mulheres eram sempre marginalizadas. Com isso, provavelmente, ao tomarem consciência dessa assimetria e desigualdade, ao se conscientizarem de que o Evangelho as recuperava e as colocava no mesmo nível do masculino, colocaram os termos bem crus, macho, fêmea. Era uma denúncia às desigualdades.
As mulheres expressavam as suas experiências de sofredoras no sistema patriarcal. Paulo, quando conheceu o hino, assumiu verdadeiramente o apelo da igualdade entre homens e mulheres, e não por acaso, na própria carta aos Gálatas, a partir do hino batismal, ele afirmou que as superações das assimetrias apontavam para o mundo da nova criatura. As mulheres e homens agora, pela fé e pelo batismo, passaram a ser iguais em dignidade perante o Senhor. Foram as líderes femininas, participando de diversos grupos do cristianismo originários, que à frente das igrejas domésticas e da missão do movimento cristão primitivo, e impuseram a assertiva: não há mais diferença entre masculino e feminino. Conhecemos alguns detalhes dessas líderes, especialmente na carta aos Romanos. Romanos, capítulo 16, versículo do 1 ao 15. Filipenses, capítulo 4, versículos 2 e 3. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Filémon, capítulo 2. Ele se referia a elas como irmã, mãe, ajudante na luta pelo Evangelho, companheira de prisão, diaconisa, colaboradora em Jesus Cristo, apóstola que arriscou a vida pelo Evangelho. Portanto, Paulo, ao se deparar com o conteúdo do hino batismal, converteu-se e assumiu o projeto. Nessa sua mudança, inclusive, decidiu levar a sério a pastoral conduzida pelas mulheres. Priscila, Cloé, Ápia, Júlia, a irmã de Nereu, Olimpas, Júnia, Lídia, Maria, Trifena, Trifosa, Pérside, Evódia, Sintique, Febe, a mãe de Rufo, e outras citadas em Atos dos Apóstolos. Paulo se esforçou para quebrar os obstáculos. Assumiu a proposta de que o par homem e mulher devia estar no mesmo nível. As fronteiras diante do patriarcalismo foram abertas. Ele colaborou para que as desmasculinização nas comunidades fosse uma realidade. As saudações cheias de afeto a tantas mulheres e homens nas cartas aos Romanos, capítulo 16, versículo do 1 ao 15, e aos Filipenses, capítulo 4, versículos 2 e 3, e o texto da ternura, Gálatas, capítulo 4, versículo do 12 ao 20, mostraram que ele pôs em prática aquela visão igualitária. Paulo valorizou aquelas mulheres e homens que trabalharam e lutaram com coragem pelo anúncio do Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos o relato oficial bíblico do nome de uma discípula que fazia parte dos 70 discípulos de Cristo.
Tabita. Procurem no Atos dos Apóstolos que vocês vão se surpreender. Uma mulher extremamente piedosa. Jesus Cristo também não fez distinção de homens e mulheres. Por isso ele era causa de escândalo, porque ele tratava escravo, livre, igual, homens, mulheres, igual, judeu, não judeu, igual. Deus não faz acepção de pessoas. Vocês perceberam que, às vezes, durante a gravação dos meus vídeos, tem uns barulhinhos. Às vezes são os cachorros do vizinho, às vezes são as minhas galinhas. E eu moro numa rua muito movimentada, dia e noite. Não pensa que os barulhos que vocês ouvem de vez em quando, de carro, moto, é só durante o dia, não. Infelizmente, essa rua é dia e noite. A noite é pior. Pasmem. À noite eles fazem racha, né? Carro e moto. Mas é o recurso que eu tenho para compartilhar com vocês a carta aos Gálatas. Paz e bem e até o próximo vídeo.